bom, Jeffrey? Prazer falar contigo, boa tarde. Grande amigo. Jeffrey, eu queria saber um pouco sobre, você advogado Felipe Martins, queria saber sobre esse caso. A gente sabe que o Felipe ele foi transferido, né, sem que a defesa tivesse tido acesso à razão disso, e até onde eu sei, inclusive, não houve ou não foi facultada à defesa até o momento ainda alguma decisão sobre esse caso e nem sobre aquele do relatório do LinkedIn que vocês apresentaram dizendo que o Felipe não acessou a rede. Queria que você explicasse um pouco, confirmasse se é isso mesmo. Não teve nenhuma decisão ou vocês não tiveram acesso a nenhuma decisão do porquê da transferência e nem a nenhuma decisão decorrente do relatório apresentado do LinkedIn? E por fim, só uma terceira coisa. Também ouvi de bastidores que foi cogitado que o Felipe fosse levado em algum momento para Papuda. Isso é um fato? Vocês também da defesa escutaram? Enfim, em que pé que está essa notícia? Marcília, meu amigo, um ótimo 2026 para você. A transferência do Felipe de Ponta Grossa para Curitiba foi uma transferência administrativa do DPEM do Estado do Paraná. Não foi uma decisão do STF. Segundo nos foi repassado, ele tinha que ser transferido porque na unidade que ele estava era uma unidade que chama cadeia pública, que era provisório. Então ele veio a Curitiba. É importante deixar claro para o Brasil, e agradeço a preocupação de todos, eu tenho visitado o Felipe, tá? E o Felipe está bem. Ele está agora aqui nos meus olhos, eu sou de Curitiba, ele está preso em Curitiba, então eu tenho acesso a ele, tudo que envolve ele ali, eu tenho informação. Agora, ele tem o direito de estar perto da família em Ponta Grossa, tá? Então nós realmente preferimos que ele estivesse em liberdade, nem deveria ter sido processado. Agora, essa prisão que ele está, ele deveria estar mais perto de casa em Ponta Grossa. Agora, um regime administrativo tomou essa decisão, mas onde ele não está passando nenhum apuro, para que fique bem claro, tá? Agora, com relação a essa suposição da Papuda, me veio da imprensa. A imprensa me contatou dizendo que havia indícios dele ir para Papuda. Não há decisão judicial nesse sentido, não há decisão administrativa nesse sentido, eu não tenho nenhum elemento concreto nesse sentido, tá? Então, foi a imprensa que me informou e não aconteceu, e eu espero que não aconteça. Agora, o caso do Felipe Martins é um caso que, desde o início, ele é mal feito. Porque você tentar acusar o inocente não tem como dar certo. Você criar um crime para o inocente não será uma boa criação. Não dará, é como uma conta de matemática, ela começa errada, ela vai terminar errada. A prisão do Felipe Martins, a primeira dela, foi por uma viagem que não existiu. Claro. Ele foi preso a primeira vez por uma viagem que não fez, e após provar que não viajou, ficou mais 5 meses preso. E agora parece que está indo para o mesmo caminho. Felipe Martins, vamos só esclarecer isso daqui para vocês, isso aqui é muito importante que o Brasil saiba. Por favor. Quando o Felipe Martins ele foi solto, Segré, Marcílio, veio uma decisão judicial dizendo exatamente o seguinte: tornozeleira eletrônica e proibição de postagem nas redes sociais. Desculpa. Imagina. Sob pena, tô com o ar-condicionado ligado aqui, sob pena de multa de 20 mil reais. Então nunca houve proibição de acessar redes sociais. A proibição era de postar nas redes sociais. Perfeito. Sob pena de multa de 20 mil reais. Agora, no dia 26 de dezembro de 2025, tá? Veio aquela decisão esdrúxula de ofício do Moraes, determinando a prisão domiciliar do Felipe Martins. Então, Silvinei foi preso no Paraguai tentando fugir do Brasil, segundo informações, e veio a decisão do Moraes. Como Ramagem fugiu e Silvinei tentou fugir, prenda domiciliarmente Felipe Martins. Mas Felipe Martins estava cumprindo as cautelares de forma exemplar há 500 dias. E nessa nova decisão de dezembro agora de 2025, veio proibição de acessar as redes sociais. Proibição de utilizar é o termo. Proibição de utilizar é o verbo. Dia 26, essa nova decisão.
Até então não tinha proibição de rede social, tinha proibição de postagem. Agora, com essa prisão domiciliar, em 26 de dezembro de 2025, vem essa nova decisão, proibição de utilizar a rede social. 2 dias depois dessa nova decisão, o Alexandre de Moraes recebe um e-mail de um coronel aposentado da Força Aérea Brasileira, dizendo, esse coronel aposentado, que é um cara que diz odiar os olavistas, esse cara diz que Felipe Martins acessou a rede LinkedIn. O ministro Alexandre de Moraes nos dá 24 horas para nos manifestar. Isso no dia 28, 2 dias depois. A gente vem e diz assim, não houve o acesso. Não houve o acesso. Porque nós, da defesa do Felipe Martins, desde que ele foi preso, estamos com a cautela das suas redes sociais. E nós só acessamos as redes sociais do Felipe Martins quando ele foi preso a primeira vez para provar que ele não viajou. Foi isso que nós dissemos. O ministro Alexandre de Moraes, em menos de 24 horas, determinou a prisão do Felipe Martins, dizendo que ele teria acessado o LinkedIn sem qualquer prova. Então, ele é preso e a gente vem, acessa o LinkedIn com ele preso e pedimos um relatório à Microsoft e, de fato, vem o relatório. E o relatório diz: o último acesso do Felipe Martins foi em setembro de 2024. Então, estávamos certos. Hoje, faz 12 dias que Felipe Martins está preso por um acesso que não fez. Mas aí... Então, ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez e já está 12 dias preso por um acesso à rede social que não fez. Faz 8 dias que nós provamos, por relatório da Microsoft, que a prisão do Felipe Martins foi ilegal, porque foi preso por um acesso que a Microsoft disse que não existiu. E o ministro não se manifestou até agora, Marcílio. Tá, mas aí, Chiquinho, eu complemento e te faço uma outra pergunta, porque até onde eu li, o Alexandre de Moraes manda para a PGR perguntando se ele recomendava, não sei como se chama juridicamente falando, a liberdade ou o retrocesso da prisão efetiva para domiciliar de novo. E a PGR, até onde eu sei, ainda não se manifestou. É isso? O ministro Alexandre de Moraes, ele está decidindo, Segré, tudo do processo, menos esse nosso pedido. Então, o Alexandre de Moraes, ele já mandou para a PGR várias vezes o processo. E nenhuma vez ele disse expressamente para a PGR se manifestar sobre o pedido de liberdade do Felipe Martins. Então, eu não tenho nem como te confirmar essa informação. O processo já foi encaminhado para a PGR pelo Alexandre de Moraes várias vezes depois do nosso pedido de liberdade. Mas nenhuma vez com uma decisão expressa do Moraes para que a PGR se manifeste sobre o nosso pedido de liberdade. E a PGR também não se manifestou. Ok. André, volta de novo. Ô Jeffrey, sobre essa questão, eu tenho batido numa tecla e quero ver se você concorda comigo. Que é a seguinte, o STF, sobretudo Moraes, é ingenuidade acreditar que ele está fazendo só cálculos jurídicos, até porque ele não conhece os cálculos jurídicos para fazer, ele é uma pessoa que não consegue entender a gramática, imagina a Constituição. Então, esse me parece ser um ponto. E aí, dentro do cálculo político que o Moraes faz, ele olha para os réus e pensa assim, bom, se eu prender o Felipe, se o Felipe Martins estiver solto, ou se o Felipe Martins estiver na casa dele, em prisão domiciliar, e houver o trânsito em julgado, e eu levá-lo à cadeia, apenas depois do trânsito em julgado, do processo acabar e etc., vai haver uma comoção social. Isso vai ser explorado mediaticamente. Então eu vou prendendo o Felipe Martins aos poucos, por qualquer razão. Eu levo ele da prisão domiciliar para prisão preventiva, da preventiva para não sei o quê. Quando você olha, ele está preso, você já não sabe nem mais por quê. Está preso, não está preso, há aquela confusão em torno de tudo isso e já não há mais, portanto, a comoção social, os holofotes da mídia ligados na prisão definitiva, no fim do processo. Isso aconteceu também com o Bolsonaro. Foram levando o Bolsonaro aos poucos para a cadeia aqui e ali por essa e aquela razão, e quando a gente teve a prisão definitiva, as próprias ruas não reagiram como a gente esperava a esse fato. Então, minha pergunta a você é o que você acha? Você acha que isso é um cálculo político? Que o Moraes está prendendo a conta-gotas o Felipe Martins, não importa por quê, para desidratar
os holofotes da mídia e a possibilidade de que ele seja explorado midiaticamente quando o processo acabar? Marcília, perceba que a cabeça do relator, ela só funciona em cálculos políticos. Veja que esses cálculos políticos foram feitos também com relação ao Bolsonaro. Ele veio prendendo o Bolsonaro a conta-gotas. As pessoas se iludem com a capacidade dele de mexer tabuleiros. Ele mexe tabuleiros muito bem, só que para o mal. Então, ele sempre quis o Felipe Martins preso, desde 2019. Pouca gente sabe disso. Felipe Martins foi o primeiro a ser indiciado no inquérito das fake news, lá em 2019. O Felipe Martins foi apontado já em 2019 pelo Alexandre de Moraes como um dos líderes do gabinete de ódio. O Felipe Martins, em 2019, foi 7 vezes ouvido a mando do Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes, desde 2019, ele quer Felipe Martins preso. Então, é por isso que Felipe Martins está preso. E ele não vai decidir a soltura do Felipe Martins. Porque quando ele prendeu o Felipe Martins, ele coloca na decisão dele: Felipe Martins é um condenado a 21 anos de prisão. Como se o fato dele ser condenado, ele poderia até morrer, porque ele já foi condenado. Então, todos esses cálculos foram feitos. E o que ele queria, ele conseguiu, que é condenar Felipe Martins, e agora ele prendeu Felipe Martins por esse motivo, mas ele prenderia por qualquer outro. Lembram, inclusive, que um mês antes dessa prisão, ele mandou intimar a defesa por uma violação da tornozeleira de 2 minutos, lembra? Sim, lembramos. Os bastidores que nos chegaram é que ali ele já ia prender Felipe Martins. Ele só não prendeu porque a assessoria dele falou: pera, 2 minutos é muito insignificante. Então ele já ia prender o Felipe Martins por uma violação da tornozeleira eletrônica de 2 minutos sem sinal. É mais ou menos o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Igual. Tá? Repete Igual. padrões. Repete padrões. Igual ele fez com o advogado, o Câmara. O advogado informa à justiça que o Mauro Cid entrou em contato e o Mauro Cid não é punido, mas o cliente é preso por isso. Então, é um tabuleiro político. E a gente sabe que isso é assim. Quando a política entra no tribunal, o direito sai pela janela. E é o que nós temos, um tribunal politizado que está longe do jurídico. Ricardo Couto tem uma pergunta, Chiquinho. Vamos te explorando. Dá licença, a gente vai te explorando. Tô aqui vendo notícia ruim chegando aqui. Qual? O quê? O que aconteceu? Você viu essa agora? Qual? Toffoli negou busca contra Vorcaro. Esse pedido da PF da busca de hoje tinha como alvo Vorcaro também. Ele autorizou busca em todo mundo, menos no Vorcaro. Que coincidência. Agora sim, Ricardo. Chiquinho, meu querido, grande abraço para você e parabéns por todo o trabalho. Voltando a essa questão do Banco Master aqui, que para mim é um dos maiores escândalos financeiros do Brasil, um absurdo e que a sociedade brasileira precisa saber os desfechos disso, eu queria que você esclarecesse para a audiência por que Dias Toffoli não é impedido de estar à frente desse processo. Já que o Vorcaro não tem foro especial e já é nítido e notório que o Toffoli tem ligações, tem amizades de mais de 20 anos, participou do casamento do advogado do dono do Banco Master lá na ilha de Capri, voou no jatinho do advogado do dono do Banco Master para assistir jogo de futebol com outro advogado de outra pessoa na questão desse Banco Master. Por que não há o impedimento do Dias Toffoli nessa questão toda? Tecnicamente ele é impedido. Tecnicamente, esse caso não poderia estar no STF, todo mundo sabe disso. Só que o STF cria em 2019, na época, o chamado Inquérito do Fim do Mundo, chamado assim pelo Marco Aurélio. A ideia do Inquérito do Fim do Mundo era criar base para o que temos hoje. Lembra que o Inquérito do Fim do Mundo ele foi criado porque naquele momento se dizia que o STF estava sofrendo ataques e os ministros estavam sofrendo ataques. Eles criam o inquérito do fim do mundo. Depois, eles chamam de inquérito das fake news para agradar a imprensa tradicional, que aí compra a ideia de que fake news não pode existir e aí aceita a existência desse inquérito.
tudo que veio para o STF depois desse inquérito do fim do mundo, eles utilizam esse inquérito do fim do mundo como fundamento. Então, eles puxam tudo para o STF com base nesse inquérito das fake news. Então, todo caso que você olha hoje no STF, eles colocam como desdobramento do inquérito das fake news. Então, hoje você questionar o STF, qualquer investigação contra alguém que não tenha prerrogativa de foro, eles respondem dizendo ser um desdobramento do inquérito das fake news de 2019, que foi criado com esse fim. Por isso que poucas pessoas estão se atentando a uma nova gravidade que nós tivemos hoje. Ontem, ou melhor dizendo, ontem. Esse novo inquérito que o Moraes mandou abrir para apurar vazamento é um novo inquérito do fim do mundo. Caramba. Como esse inquérito do fim do mundo está desgastado, porque ele já tem 6 anos de duração, né? 7, né? 7 anos de duração. Vai para 7? Está indo para 7 anos de duração. Sim. Como ele já está desgastado, o Alexandre de Moraes acaba de instaurar um novo inquérito idêntico, que coloca ministros e familiares como vítima, para utilizar como base para prender pessoas, investigar pessoas, realizar busca e apreensões e trazer ao STF futuros processos. Então, esse é o novo modus operandi do STF. Criar base para que tudo que interesse a eles vá para a Suprema Corte. Porque ali não há recurso da decisão deles. Claro. Para quem recorreremos da decisão do Dias Toffoli? Dias Toffoli puxa esse caso para o STF, declara sigilo absoluto e está fazendo os absurdos que está fazendo, que nós vimos hoje. Lacrar elementos informativos e mandar enviar para o STF. Você não tem o que fazer. O máximo que a gente pode fazer é exigir de um Congresso inexistente que haja. Então é o que resta. E eles colocam isso na conta. Eles colocam na conta que um escândalo dura 3 dias. Eles têm essa matemática, né? E se responder o escândalo, ele dura 6. Claro. Eles têm assessores de imprensa que têm experiência em crises, em crises de imprensa. Então tudo está na conta. Fato é que é muito mais caro para eles deixar a Polícia Federal periciar os celulares do que enfrentar o escândalo de hoje estar na imprensa, que ele fez mais um absurdo jurídico a blindar o Vorcaro e seus familiares. Marcelo Sono. Chiquini, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Os historiadores vão ser obrigados no futuro a dizer a importância que você foi para mostrar a tirania a qual nós estamos submetidos, em especial durante o teu trabalho na defesa do Felipe Martins. A minha pergunta decorre de uma coisa que você falou que para mim é importante. Realmente, 80% da Polícia Federal é extremamente decente, são profissionais altamente qualificados e estão preocupados com o que está acontecendo na Polícia Federal. No entanto, são alguns pontos que você falou. A questão do prazo. Aí eu teria para te perguntar se existe alguma discussão sobre legalidade ou ilegalidade no prazo em que o ministro apresentou. Além disso, tem um outro dado. Se existe alguma ilegalidade, uma inadequação, qual é a probabilidade que teria exatamente desses 80% de poderem dizer não cumprirei, porque isso é uma ordem ilegal. Independentemente disso, o que para mim é o mais importante, diante de tudo que foi falado, esses indivíduos eles podem não ser intelectualmente bem providos, mas eles sabem fazer cálculos estratégicos de sobrevivência. E o que está muito posto aí, e é o que eu te pergunto, da possibilidade de tudo que foi feito com os 20% da Polícia Federal que podem estar comprometidos nesse mar de sujeira, para exatamente impedir que houvesse qualquer possibilidade de ter acesso a esse material. Porque tudo cai de uma maneira, é apresentado de uma maneira perfeita. Você pega, dá um prazo, eles não cumprem, a gente recolhe, coloca aqui e ninguém tem mais acesso a esse material porque está diante de mim. E aonde vocês vão recorrer a quem? A única pessoa a quem pode recorrer poderia ser o Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes, ou ao Fachin. Não tem a quem recorrer. Qual é a probabilidade disso ser um planejamento estratégico envolvendo esses 20% da Polícia Federal? Funciona assim, ó. Os alunos da primeira fileira fizeram concurso público para juiz e para promotor. Os alunos do fundão utilizaram da política e da boa lábia e chegaram no STF. Então, eles sabem mexer um bom tabuleiro. Fato é
que todo mundo é servidor público. Esses dias eu estava no Espírito Santo e duas juízas vieram na minha mesa. Eu estava em Vitória, que eu fui dar uma palestra, e duas juízas vieram na minha mesa parabenizar pelo trabalho. E delas falaram exatamente assim para mim: Chiquini, a gente não pode curtir as suas postagens, mas a gente parabeniza pela tua luta por justiça. E eu entendo o que essas juízas quiseram dizer. Porque todo dia 30 ou dia 1º, elas têm o financiamento da casa e do carro e o boleto da escola dos filhos para pagar. Então, a partir do momento que o STF, que está no topo do país, manda em todo e qualquer servidor público desse país, é impossível você ter um agente público que tenha coragem de se indispor com os 10 ministros do STF. Porque todo mundo faz conta. É como a direita hoje não vai mais de camisa verde e amarela para frente do STF gritar, porque todo mundo faz conta. A Débora do batom tomou 17 anos por causa de um batom. Eu preciso voltar para casa porque eu tenho família me esperando. Claro. Então, a partir do momento que você faz conta, você tem o que perder. A esquerda não faz essa mesma conta. O crime organizado não faz essa mesma conta. E é por isso que os bons têm perdido as batalhas. Porque os bons têm o que perder. Então, hoje, os 80% bom da Polícia Federal não podem perder seus empregos. Então, eles olham para aqueles que tentaram fazer algo e não conseguiram com aquele olhar de eu não vou perder o meu emprego, igual o Ramagem perdeu. Óbvio. Chiquini, muito obrigado pelo teu tempo. Sabemos que você está com a agenda muito atarefada, mas queremos te agradecer especialmente esse tempo que dedicou aqui ao Faroeste. A porta sempre está aberta. Parabéns pelo pedido de prisão do Lulinha, mesmo que não deve dar em absolutamente nada, mas pelo menos você tomou a iniciativa. E repetindo a mesma coisa que o cunhado do Borcaro, né? Ele foi preso porque estava tentando viajar para outro lado. Aí o Lulinha cai fora e nada acontece. Enfim, muito obrigado. Para finalizar, claro. É por isso que as pessoas têm tanta esperança na Oeste. Porque a Oeste é um jornal independente. Uhum. Então, não depende desse regime que está aí. Não. Vocês, o Marcília, não depende disso que está aí. Eu, graças a Deus, não dependo disso que está aí. Por isso que nós temos feito o que estamos fazendo e não podemos deixar de fazer. Por isso que eu estou aqui, eu apoio a Oeste, apoio o teu trabalho, de todos que estão nessa bancada. Não sabemos até quando teremos essa liberdade que temos, mas todos nós temos honestidade suficiente para compreender que temos a missão de lutar por justiça e todos juntos estamos fazendo, por isso que vocês têm meu apoio e eu agradeço o apoio que vocês têm me dado também. Sempre. Um ótimo ano para nós, Deus está cuidando de tudo. Um grande abraço.